E aí, galerinha do primeiro ano, tudo na paz? Pessoal, eu venho aqui falar sobre as leis de Newton. Recordar um assunto que vocês já conhecem, mas agora colocando uma pitadinha do ensino médio, daquele jeito. Vamos utilizar aqui ferramentas que vimos recentemente, como vetores, que vocês aí estão em casa estudando. As leis de Newton começam muito antes dele. Aqui, ó, relembrando aqui um pouquinho da história. Aristóteles afirmava que, se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer o resto de sua existência em repouso. Para que o corpo entre em movimento, é necessário aplicarmos uma força sobre ele. Desse princípio, fundamentava-se o seguinte: se um corpo está em movimento, possui velocidade. Eu chamo a atenção aí pelo seguinte: essa questão de movimento, recordar o conceito repouso, movimento, dependendo de um referencial. E força é uma grandeza proveniente exclusivamente de um esforço muscular. Aqui também vamos entender o que será a aplicação de uma força e o que é uma força. Já Galileu observou que, quando um corpo está em movimento, ele não para imediatamente, depois de cessar a ação da força. Notou também que, quando mais lisa fosse a superfície em que o corpo deslizasse, maior era a distância percorrida até parar. Desse dito dele, vamos pegar aqui os princípios. Se um corpo está em movimento e nenhuma força age sobre ele, ele tenderá a permanecer em MRU, que nós chamamos de movimento retilíneo e uniforme, onde essa velocidade não vai mudar, vai ser sempre constante. A força não é uma grandeza necessariamente relacionada ao esforço muscular. Ela pode ser aplicada por outros objetos, aí onde vamos conhecer daqui a pouquinho os tipos de força. É possível existir movimento sem força, onde vamos aqui entender mais na frente a aplicação dessas três leis. Olha aí, ó, eu chamando a atenção da lei da inércia, porque Isaac Newton foi ele que, baseado nos trabalhos de Galileu, reafirmando todas as suas ideias, que veio lá de Aristóteles, ele veio aqui, ó, definir o que vai ser essa, ó, daqui a pouco vamos aqui, essa primeira lei, onde todo o corpo continua no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja aplicada a mudá-la por forças a ele aplicada. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, até que uma força externa atue sobre ele. Aqui nós temos um ônibus arrancando, o ônibus freando. O passageiro vai ter essa sensação. Se ele está, no caso, arrancando, ele está em repouso. Então, ele vai ser arremessado para trás. Já se ele se encontra em movimento e vai ser freado, ele vai ser jogado para frente, porque ele continua o seu movimento. Dessa primeira lei, aqui nós temos exemplos. Ó. A pessoa cavalgando, sendo puxado por um carrinho. Aqui, ó, quem anda de skate. Sabemos que não é tão simples botar o pezinho, entrar e colocar um impulso. A um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme atribuímos estado de equilíbrio, apesar de serem diferentes do ponto de vista da força resultante. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Em ambos os estados, a força resultante é nula, porque se encontra em equilíbrio. Se você está em repouso, vou precisar de uma força. Aí, nesse momento, eu vou sair de uma condição de equilíbrio. Se você está em movimento retilíneo uniforme, você não vai parar, não. Vai ficar sempre, ó, girando, girando, se movendo. Até que uma força vai e para. Beleza? A primeira lei mostra que a massa é uma grandeza característica do corpo. Não varia com a posição, velocidade, temperatura, nada. É uma grandeza escalar. Massa é uma grandeza escalar. Eu preciso da sua unidade de medida e do valor numérico. Recordamos aqui o que será uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. A vetorial precisa ter uma direção, um sentido e um módulo. Na escalar, eu só preciso desse módulo, que vai ser, no caso, o valor numérico e a unidade de medida. Eu vim gravar na casa de Wagner para poder Sheila não ver isso. Por que aqui eu botei matando a sogra? Observa a trajetória.
Imagina o quadradinho sendo o carro e esse pontinho sendo a sogra. Meu Deus, vou apanhar hoje. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Observe que a trajetória da sogra está sendo uma linha reta. Então, ela está em movimento retilíneo uniforme. Isso ela pode estar com velocidade constante. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Aqui vamos ter o seguinte, a segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica. Então, eu tenho um corpo de massa M e a ele aplico uma força, ou para tirá-lo de movimento, ou para colocá-lo em movimento. Então, se eu estou mudando sua inércia, eu estou mudando sua velocidade. E se eu tenho mudança de velocidade, eu tenho que ter uma aceleração. Por isso que a fórmula é dada por força é igual a massa que multiplica a aceleração. Maior massa, eu vou precisar de uma maior força. Se a força resultante que atua sobre uma partícula for diferente de zero, essa partícula terá uma aceleração diretamente proporcional à força. Maior, maior aceleração. Olha aqui a questão de vetores, que eu peço a vocês para recordar, fazer essa revisão mais uma vez. Observe que nós temos aqui força e aceleração no mesmo sentido, na mesma direção. Nesse caso, a aceleração também tem o mesmo sentido da velocidade. E o movimento é o quê? Acelerado. Caso contrário, se você tem velocidade, a aceleração e a velocidade contrária à aceleração, esse movimento é chamado de retardado. Sentidos opostos. As unidades de medida, que nós não podemos trabalhar sem elas. Toda a massa vai ser dada em quilos. A aceleração, metros por segundo ao quadrado. Força vai ser dada em Newton, quilômetro por metro. Newton que vai ser quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado. O que significa estar sendo aplicado em um corpo 1 Newton de força? Quer dizer simplesmente que você está pegando um corpo de 1 kg e colocando ele em uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ou simplesmente fazendo ele deslocar 1 metro por segundo a cada segundo. Terceira lei de Newton. Para toda ação existirá uma reação. Deixa eu sair só um pouquinho aqui. Olha o que diz. A um corpo A aplica uma força sobre um corpo P. Logo, ele vai receber essa mesma força, só que em sentidos opostos, na mesma direção. Por isso que eu posso afirmar aqui, ó, que a força que A aplica em B é igual a B que aplica em A. Só que uma é positiva e a outra vai ser negativa, como está bem aqui, ó, negativo. Porque o negativo vai dizer que está indo para a esquerda, o positivo para a direita. Características aqui, ó, que eu falei anteriormente, só recordando. Toda vez que um corpo A exerce num corpo B uma força, ele também exerce em A uma outra força, tal que essas forças. O que está querendo dizer simplesmente é a força que A aplica em B, B aplica em A, onde tem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. E tem a mesma natureza, sendo ambas de campo ou ambas de contato. Quando eu falo campo, campo gravitacional. Quando eu falo contato, vamos ter mais na frente as forças de contato e de tração sendo explicadas com mais clareza. Onde eu botei aqui, ó, o helicóptero é um aparelho capaz de levantar voo na vertical. A hélice, ao começar a girar, cria uma força para baixo, onde empurra esse helicóptero e faz o quê? Sobe. Ao você andar, você coloca uma força para trás, a reação é para frente. Mais na frente eu vou falar sobre força de atrito. Você pulando em cima de sua cama. A ação é você tocar a cama. A reação é a cama tocar em você. Uma briguinha boa, é massa. Pegar aqui, ó, puf, na cabeça de um coleguinha. Não, faça isso não, brincando. Força-peso. Esse é um tipo de força gravitacional. Aqui fala o seguinte, vamos denominar força-peso a força de campo gravitacional que a Terra exerce sobre qualquer objeto colocado próximo à sua superfície. Ela tem direção vertical e sentido para baixo,
E temos como fórmula que o peso é massa vezes gravidade. A gravidade depende do local. Aqui na Terra, nós temos a gravidade em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado, onde nós aproximamos para 10. Nós iremos sempre estar utilizando 10. Só vamos utilizar 9,8 ou 9,81 quando a questão pedir no seu enunciado. Força normal. A força normal nós temos como a reação da força de contato. Se você tem a força peso aplicada de um corpo sobre uma superfície, o que vai acontecer? Esse corpo atua na superfície aplicando a força peso. A normal vai ser a resultante para cima. Olha a figura. Peso do objeto em contato, normal para cima. Porque para toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, onde eu posso dizer aqui que a normal é igual ao peso. Balança. A balança vai medir massa. Então, como você aplica uma força-peso a esse corpo, essa força-peso vai ter uma reação. Essa reação vai ser a normal. Logo, essa normal lhe dá esse peso. Só que temos que peso é igual a massa vezes gravidade. Então, essa balança vai lhe dar a quantidade de matéria, porque ela já está sendo, no caso, fazendo uma razão, a divisão entre peso e gravidade. Então, lhe dá a sua massa. Ao apoiarmos um objeto sobre uma balança, esse objeto empurra a balança para baixo. Essa força é medida pela balança através da compressão da mola, como o corpo está em repouso. Força elástica, também chamada de força de restituição. A nossa famosa lei de Hooke. Aqui vai ser uma força aplicada a molas. Uma força que vai tirar esse corpo de um estado de inércia, ou em repouso, ou em movimento. Aqui eu posso pegar uma força e esticar essa mola. Ao esticar, eu estou tendo uma deformação, que vai ser representada por esse X. Esse K representa a natureza da mola, a sua constante. Força de tração, força aplicada em fios, em cordas, em correntes, é sempre definida através dessa corda, onde você vai estar, no caso, aplicando também a terceira lei de Newton para toda ação ou reação. Nesse meu exemplo, eu coloquei um peso, onde está sempre para baixo, sentido, direção vertical, sustentado por uma corda. Aí eu tenho uma tração, porque eu tenho que ter uma reação. Caso esse peso seja maior que a tração, essa corda arrebenta e ele entra em movimento retilíneo, uniformemente acelerado. Força de atrito. Pessoal, eu vou parar em força de atrito e vai ser nossa próxima aula, porque força de atrito é um assunto mais extenso. Eu já comecei o texto do capítulo 3. Eu quero que vocês vão fazendo as questões, pois na próxima aula que eu vou mandar na semana que vem, eu vou falar sobre força de atrito, que vai ser uma força de resistência de superfície. Fico por aqui, forte abraço e continue estudando. Valeu, povo. Abração.